Na mitologia hindu, existe um deus dos raios que chama Indra. Ele é um deus do Rig Veda, que tem a ver com os quatro Vedas, que tem a ver com os livros mais antigos de sabedoria, numa Índia muito antiga e muito tradicional, muito tempo atrás. Ele era um dos sete principais deuses daquele tempo, né? Ele, na verdade, era o rei dos deuses, era o líder dos deuses. Ele chegou num tempo, né, com muita sabedoria e com muita força e que ajudou os deuses a vencerem muitos monstros e muitos demônios, né? Conta uma vez que ele estava lá, Indra, né, esse grande líder dos deuses, todo poderoso, todo forte, ele estava lá no castelo dele, com várias pessoas recebendo. Ele era muito sábio, muito forte, muito poderoso, muito inteligente, e ele tinha um mestre, ele tinha um professor, né? E conta que ele era filho do céu e da terra, né? O Indra, todos os deuses dos raios são filhos do céu e da terra, né? Thor, Inansan, Zeus, né? Todos eles têm assim o pai e a mãe, né? O Tupã, todos eles assim é como se fosse o sol e a lua, ou o deus da terra e o deus do céu, o deus do céu, a deusa da terra, né? Sempre essa combinação, né? Que são os pais dessa energia dos raios. Os raios eles são resultados, né? Dessa conexão entre o que está mais elevado e mais alto, e o que está nas profundezas e mais profundo. Ele é sempre resultado de todo o casal existencial, né? E Indra não é diferente também. O pai dele era o céu, a mãe dele era a terra, e ele era o marido da beleza. A beleza era a esposa dele, né? Então era uma combinação muito fantástica, né? E ele estava lá, todo se achando, e isso, orgulho, inclusive. Nessa história eu vou contar para vocês quais são os sentimentos que a gente precisa cuidar em 2025. Porque nessa história fica bem claro os sentimentos que a gente tem que vigiar. O ano tem sua luz, que é abundância, que é transbordar, que é esse momento de bênçãos, mas o ano também tem suas sombras, tem sentimentos bem complicados, e um deles, né, quando a gente está no momento de ver as coisas lindas, a gente também fica cheio de orgulho, né? Bons resultados pode dar orgulho, e orgulho pode puxar o tapete e cair, aí a casa cai, né? Então, o Indra estava num momento muito orgulhoso da vida dele. E nesse momento orgulhoso da vida dele, nessa história fica bem claro, né, os sentimentos negativos e os positivos. E nesse momento orgulhoso entra o professor do Indra numa sala. Ele está numa festa com todos os súditos, com todo mundo, lá no palácio dele. E aí entra o professor dele. E como ele, o professor, assim, que é o professor dos seres mais fantásticos, era o professor do Indra. E esse professor era muito fantástico. Mas como o Indra via o professor dele todo dia, o Indra achou que dessa vez não precisava ser muito educado, não precisava lá fazer todas as pompas e circunstâncias. Tipo, oi, aí, professor, tudo bem? Senta aí e tal. Assim. Deu uma ignorada básica no professor. O professor olhou, ficou em silêncio, ficou um pouquinho mais ali, né? Respeitar os mais velhos, respeitar os mais sábios, né? Respeitar. E o Indra não foi respeitoso. O professor ficou em silêncio, ficou olhando. O Indra não falou nada, não fez o que deveria fazer, né? Não, senhor, tal, não foi nenhum título de educação. E silenciosamente o professor só virou as costas e se retirou. E o Indra entendeu na hora que ele tinha pisado na bola, né? E aí o Indra começou a ficar, sentiu a culpa. E culpa atrai punição, né? Culpa atrai guerra, culpa atrai castigo, é uma energia, né, bem difícil de lidar. E aí então, quando o professor foi embora e o Indra deu uma queda na energia dele, né, os demônios, os problemas, as oportunidades ruins, tudo que pode dar errado acaba dando errado no momento que é o pior momento, né? Então os demônios começam a atacar. E aí o Indra tá meio mal, os demônios começam a atacar e o universo começa a ter problemas. A vida da gente começa a ter problemas, a gente fica carregando muitas culpas, precisa lidar, né, dizer, né, realmente reconhecer os próprios erros. Eu sinto muito, tentar lidar com isso, mas o Indra não conseguiu lidar com os sentimentos dele. Então, conta que o Indra foi procurar um outro, né? Aquele mestre foi embora, não falou mais com o Indra, e então ele foi procurar um outro mestre. E aí ele procurou e encontrou um outro mestre que era mais austero, só que esse outro mestre, ele tinha uma questão diferente. O pai dele era um semideus e um deus, e a mãe dele era um demônio. Então, assim, ele era misturado de deus e demônio. Então ele tinha uma ética que era central. Não era uma ética nem para um lado e nem para o outro. Ele tinha uma intenção de manter o equilíbrio da existência. E não que alguma coisa vença ou outra coisa perca. E o Mindra não. O Mindra tem sempre essa ideia de que os bonzinhos vão vencer e os malvadinhos vão perder. Ele era um deus polarizado.
né? E ele encontrou dessa vez um mestre que ele é um deus focado no equilíbrio existencial. E aí então chegou nesse mestre e disse: Eu quero que você me ajude, me dê poderes para eu poder vencer os demônios que estão acabando com tudo. Eu estou do lado oposto dos demônios. E esse mestre disse: Olha, eu não posso negar um pedido seu. Então eu vou te dar vou realizar o seu pedido. E esse mestre começou a fazer um ritual, e nesse ritual ele criou uma oração sagrada de proteção, ele criou um mantra poderoso de proteção. E deu esse mantra para o Indra, e o Indra, usando esse mantra, essa palavra de poder, foi vencendo toda a guerra, né? E para manter o poder desse mantra, um ritual era feito, e esse mestre, esse segundo mestre do Mindra, mantinha sempre oferendas nesse fogo desse ritual para manter o mantra lá com grandes poderes, né? Quando o Indra voltou, percebeu que o mestre colocava no fogo ghee, que é manteiga clarificada, que alimentava a parte luz, e também para poder honrar os demônios que estavam partindo, e esse mestre respeitava os demônios, ele também colocava no fogo, né, para fazer as limpezas e purificações, casca de cebola e casca de alho. E aí essas são oferendas que o Mindra disse: eu não aceito que você está trabalhando pro outro lado, além de estar trabalhando para mim. E o Mindra, num ataque sem pensar direito, muito impulsivo, né, tira a espada e arranca a cabeça desse segundo mestre. O primeiro ele ignorou, o segundo ele degolou, né? Impulsividade, segundo sentimento, para tomar bastante cuidado esse ano, né? Agir sem pensar, né? Vai cair um raio na sua cabeça, né? E aí então, quando cortou a cabeça, né, desse mestre, como eu falei, esse mestre, o pai e a mãe dele eram um deus e um demônio, né? E os dois ficaram com muita raiva do Indra. E os dois começaram a fazer então um ritual para invocar um demônio maior para ir lá destruir o Indra. Só que eles cometeram um erro no mantra lá, na oração que eles estavam falando, e aí o demônio ficou com uma certa vulnerabilidade. O Mindra teve uma chance aqui, né? Mas criaram um demônio realmente muito poderoso. E era um demônio serpente, e o demônio bebeu toda a água da terra, das nuvens, dos rios, e tudo ficou seco, estéril e sem vida, e todos começaram a morrer de fome, e esse foi o problema da vez. E aí então o Indra foi até um devoto que estava iluminado, e que tinha criado no seu corpo tanta energia, tanta força, tanta energia de luz, que os ossos desse devoto eram uma relíquia de grande poder. E o Indra pediu para esse devoto que o devoto desse, um devoto iluminado, um ser iluminado, né, desse o próprio corpo como caridade. E o devoto, então, abriu mão. Desapego é um pouco da energia bonita do ano atual, é tão transbordante que desapega, não tenta dar conta de tudo. E o devoto desapegou. O devoto entregou o corpo, né, e o espírito foi embora. Com esse corpo, com os ossos desse devoto iluminado, o Indra fez os raios. E com os raios ele foi lá e jogou em cima daquele demônio serpente que tinha bebido toda a água. E aí libertou toda a água. E aí então começou a chover, os rios começaram a rolar, né? A terra começou a ficar fértil, a abundância, que é tema de 2025, a abundância começou a perpetuar por todos os lugares e todo mundo ficou feliz, né? E o Indra disse: nossa, como eu sou especial. Olha o orgulho de novo, né? Nossa, como eu sou, né, incrível, né? Esqueceu dos arrependimentos dele, nossa, como eu sou fantástico, né? E ele gostava muito de beber, e bebia uma bebida chamada soma, com umas coisas meio alucinógenas, e ele ficava inchado, bebê incha, né? E aí é como se o ser dos raios, o deus dos raios, às vezes ele incha o céu, fica aquelas nuvens pesadas, mas depois chove e traz a fertilidade para a terra, tudo tal. Indra sempre aparecia montado no elefante branco. O elefante branco é um talismã do ano de 2025, que mostra essa energia do Senhor dos Raios, né, montado no elefante branco. É um dos elementos, é um dos símbolos, é um dos talismãs sagrados de 2025, o elefante branco, né? Então, o Indra montado no elefante branco, né, dizendo como eu sou incrível, maravilhoso, fantástico, eu trouxe fertilidade para toda a terra, né? Mereço ter um castelo melhor de todos, mais alto, mais incrível, sentar no topo, não quero na mesma altura dos outros. E aí ele chamou os arquitetos do universo e começou a pedir um castelo incrível. Cada vez que ele ia visitar a construção, né, ele começava, como ele é transbordante e insaciável. Insaciável é um outro problema desse ano, né? Nunca está satisfeito com nada, né? As energias desse ano é uma energia, tá legal, tá incrível, mas, né, bem que podia ser um pouco mais, essa sensação de gula, essa sensação de insaciável, essa sensação de nunca estar satisfeito, um ranço de insatisfação o tempo todo corroendo parte da capacidade de ser feliz desse ano, precisa ser vigiado e cuidado.
E então, o Indra com essa insatisfação, sempre querendo ficar melhor, 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 né? E sempre mudando o projeto do castelo, começou a dar para os arquitetos uma sensação, para os pedreiros, para os construtores, né, uma sensação de que eles iriam estar eternamente presos nessa construção, para sempre, que nunca ia terminar. Insuportável. E aí esses seres foram reclamar com os deuses, né, e os deuses disseram, pode deixar que a gente resolve, né. E aí então o Indra estava entrando lá no castelo dele para vistoriar a construção e viu lá fora, né, uma criança e um velho. E aí, falou, vocês estão gostando do meu castelo que está sendo construído? Entra aqui, vamos conversar, tava assim. E a criança e o velho entraram no castelo e começaram a olhar o castelo, tudo. E começaram a dar uns risinhos e começaram a olhar umas formiguinhas, uma coisa assim. E o Indra disse, o que vocês estão pensando? O que vocês querem falar? Por que vocês estão rindo assim? Né? E eles disseram, se a gente falar para você, você vai ficar chateado. É melhor a gente não falar. E o Indra disse, não, é melhor falar, pode contar para mim, sim. Isso é uma atitude de muito respeito, a gente não fala para os outros, não começa a impor para os outros nossas verdades, a menos que eles nos peçam, né? Lembre-se do protocolo, alguém te perguntou alguma coisa, se te perguntou, legal, se não te perguntou, preste atenção, né? Nem o velho, nem a criança, né? A criança de pele azul e o velho de pele violeta, nenhum dos dois falaram pro Indra antes do Indra deixar bem claro, e eles disseram, se a gente falar, você não vai gostar. E o Indra disse, eu quero saber da verdade. A verdade aqui eu pedi, é bem-vinda. Ah, então a gente vai falar. E a criança e o velho, a criança olhou para o velho e disse, quem é você? E o velho tirou a blusa e tinha, né, um pedaço do peito dele sem pelos e o resto do peito dele com pelos. E o velho disse, né, eu tô olhando pro seu castelo porque você é um Indra. E eu tava me lembrando dos castelos dos Indras anteriores e os castelos dos Indras que vão vir depois de você. E o Indra olhou assim, como assim Indras anteriores? Eu sou o único, né? E o velho disse, não, você não é o único, né? Tudo passa, né? Desapego é uma coisa importante, cuidado para não se achar demais, você também vai passar, né? Todos os grandes reis, todos os grandes impérios, todas as grandes religiões, todas as grandes sabedorias, todos os grandes livros, todas as grandes culturas, tudo passa. Né? É só uma questão de tempo até tudo passar, né? Então, para cada pelo do meu corpo, né? Brahma, ele sempre que ele abre os olhos e inspira, né? Ele está trazendo toda a criação, né? Quando ele vai fechando os olhos e expira, ele vai montando a criação. Então, é um piscar de olhos de Brahma, é uma respiração de Brahma todo o tempo que existe o universo. Né? Quando o Brahma fecha os olhos, quando o Brahma inspira, o universo desaparece. Quando o Brahma expira, quando ele abre os olhos, né, o universo acontece. Todo o tempo de toda a existência de todo o universo, para Brahma, é um piscar de olhos, é uma respiração. Tantos universos existiram ou vão existir tantas vezes quanto Brahma pisca os olhos ou respira eternamente. Né? Então é só uma da vez, cuidado para não se achar importante demais, né? Assim, desapega um pouco, cuidado para não achar, não ser arrogante demais, assim, abaixa a bolinha, né? E então você também vai passar, você também vai ser ignorado, né? Essa criança era Vishnu em uma das suas encarnações, Krishna, né? E o velho era Shiva. E eles estavam tirando os poderes do Indra porque ele tinha abusado bastante desse poder, né? Indra não gostou que de repente todos os devotos começaram a venerar outros deuses e atualmente na Índia muito mais Shiva, muito mais Krishna, né? E Indra não gostou de estar perdendo sua devoção. E então Indra, como senhor dos raios e das chuvas e dos trovões, fez um baita de uma tempestade e mandou um dilúvio para acabar com todos os devotos que não estavam mais sendo devotos dele. Mas, né, Vishnu, né, Krishna, ergue uma montanha na frente da tempestade e protege todos da terra. E tudo sempre vai passar. Isso também vai passar. Por pior que seja a dor, por mais encantado que seja o prazer, isso também vai passar. Aproveita com humildade enquanto está acontecendo. Se é difícil, aprende com isso. Se é bom, deleite-se com isso. Mas lembre-se, isso também vai passar. Então, com bastante respeito e honra, lide com isso. Mas isso também vai passar.
Você gosta de mitologia? Vamos conversar sobre 2025 usando mitologia, usando numerologia, usando astrologia, usando horóscopo chinês, né? Entendendo pelo tarô. Vamos conhecer um pouco, né, o que que os mitos, o que que os deuses, o que que os instrumentos espirituais estão falando sobre 2025? Oi, eu sou o Sandesh. Aqui começa uma palestra sobre o ano de 2025, né? Curte, né, compartilha, dê suas opiniões, me diz o que que você achou, né? Envie esse vídeo para quem você acha que pode curtir, né? E espero que você aproveite, se deleite e tenha um lindo 2025.